cumprimento os nossos irmãos que também nos acompanham sempre nas nossas lives, nos nossos eventos, que todos se encontrem na paz do Senhor. Amém? Eu gostaria que pudéssemos iniciar este culto solene, esta reunião congregacional, com o livro de Isaías, capítulo 2. Isaías, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Possamos iniciar esta reunião, este culto solene, lendo esta palavra maravilhosa do profeta Isaías, Isaías 2, do 1 ao 5, que diz sobre a glória futura do Israel espiritual. Amém? Amém. Eu leio o versículo primeiro, os irmãos o 2, eu depois o 3 e assim até o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor, palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que a monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Vinde, e continuemos andando na luz do Senhor. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, e eu quero pedir ao presbítero Luan que nos eleve a Deus uma palavra de adoração, de agradecimento, de entrada no tempo, respondendo a este convite maravilhoso do Senhor. Amém? Pai querido, Pai santo, Pai de amor e misericórdia, felizes estamos por estarmos mais uma vez aqui na Tua casa, não para estarmos assistindo um culto, mas para estarmos prestando culto ao Senhor, porque Tu és merecedor de nosso louvor, da nossa adoração, dos nossos cânticos, da nossa atenção, ó Pai querido. E neste momento é um prazer para nós estarmos aqui com este propósito de louvar e engrandecer o santo e poderoso nome de Jesus. Esteja conosco nesta noite, sendo adorado por nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Ao som do teclado, nós nos colocaremos de pé para então entoarmos o hino de número 21, ao Deus de Abraão. Deus
gostoso cantar e saber que Deus nos toma pela sua mão, que o Senhor Jesus nos toma pela sua mão, que Ele é o nosso Redentor. Que alegria, que firmeza na fé, que promessa maravilhosa, amém? Nós temos nossos avisos? Relembrando os avisos da semana. Na terça-feira, nossa visita, nosso ministério de visitação, na casa do irmão presbítero João Bueno. Ok. A nossa tarde da bênção continua realmente uma bênção. Né? As mulheres, aqueles convidados que também podem se achegar. A gente tem um momento de louvor, de reflexão da palavra, um momento de oração. Depois o nosso café da tarde. E os trabalhos das meninas do bordado, né? Lembrando do bordado, posso dar um aviso de agradecimento já ontem tivemos o nosso bazar e foi uma bênção, com certeza. Deus agiu, as mulheres trabalharam, alguns homens, o irmão Carlos, né? Ele não está presente, mas a Ana, o Carlos, quem mais que esteve presente? Um agradecimento geral, uma lembrança geral do que tem sido o caminhar da nossa igreja, né? E o bazar tem trazido também, não somente os frutos financeiros, mas também a comunhão, o aprendizado, a experiência, a ação social, tantas pessoas que precisam, né? Então essa igreja também tem a alegria de participar deste momento, amém? Quinta-feira, continuando com o nosso encontro de oração com o reverendo Ney Branco. Tem sido bênção também. Momento de você deixar o seu recadinho, deixar seu pedido de oração, acompanhar ali a lista da atualização dos pedidos de oração, né? Tantos pedidos que nós temos, tantos que temos que clamar ao Senhor. Mas pela graça dele nós temos muito a agradecer também, né? Temos visto ali Deus agindo, Deus derramando no meio do seu povo. Então, se você ainda não teve a experiência de participar, tem o endereço ali no YouTube, Facebook também tem? Não, só no YouTube agora, né? Uhum. Tá, mas é até mais tranquilo para lidar, né? Tá bom? Mais algum? E a nossa escola dominical, domingo próximo, já quer falar alguma coisa, pastor Ney? Fique à vontade. Olá, irmãos, graça e paz. Agora sim. Só um reforço. No próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical, a gente vai fazer como nós entraremos no livro de Neemias. E dentro desse estudo do livro de Neemias, é feito a forma do estudo, é o estudo bíblico indutivo, que é utilizado na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, lá com o pastor Arival, com o pastor Hernandes, né? E tem sido muito interessante. Então a gente vai fazer um pequeno tempo aqui para tirarmos, para podermos ouvir um pouco como é esse estudo, esse método indutivo, né, de estudo, de devocional. E é muito interessante porque ele nos faz assim, olhar, né, com mais profundidade, sem ter uma necessidade de você ter um estudo bíblico mais aprofundado, né, mas você é levado a algumas situações ali que você pode trazer aplicações para a sua vida. Então nós vamos ter, no próximo domingo, vai ter um materialzinho do estudo, um materialzinho que nós elaboramos, que ficou bem interessante, para a gente poder usar até como guia, para que a gente possa, assim, se preparar para o estudo de Neemias que vai chegar agora em agosto. E depois, no outro domingo, né, nós não começaremos ainda, porque vai ser a reunião de planejamento da igreja. Não sei se está no radar aí, mas já estou reforçando isso. Então, nesses 2 próximos domingos, nós vamos nos preparar para que em agosto a gente entre no estudo aí de Neemias dentro desse projeto, né? Os livros já estão comigo, já chegaram. Aí, acredito que nesse domingo, no domingo do planejamento, a gente faça a entrega dos livros, né? Se você que comprou o livro, né, não fez o Pix ainda, me procure para programar. Vou fazer tal data, só para a gente poder fazer a programação ali e poder ter o controle certinho, tá? Aqueles que já acertaram, a gente agradece.
bom? Obrigado. Que bom, né? Recebendo material, planejando para trabalhar. Só não trabalha na obra do Senhor quem não quer, né? Então, uma oportunidade de aprendermos muito sobre a liderança e será um tempo muito bom. Dia de piquenique? Quem quer falar? O líder desse... Deixa eu falar também. Bora de novo. Sábado que vem, dentro da programação da juventude, mas a gente abre para toda a igreja, para quem quiser participar, a gente vai fazer também um dia de piquenique. Tá? A gente até vai entrar em contato, né? Não sei se a gente vai conseguir falar hoje, porque acho que nem todos os pais estão aqui dos adolescentes. A gente quer conversar um pouquinho com os pais dos adolescentes aí, que a gente tem algumas ideias que a gente gostaria de compartilhar com vocês, tá? De alguma forma, às vezes fica difícil de vocês levarem as programações. A gente quer oferecer aí um Expresso Ebenezer aí para a gente poder ajudar nessa carga, né? Para a gente poder se organizar e ajudar nesse sentido, para que a gente possa ter a participação efetiva dos adolescentes nas nossas programações. Uma delas é o piquenique. Então, sábado que vem, toda a juventude, os adolescentes, as famílias da nossa igreja que quiserem participar, né, dia 22, a partir das 2 horas, lá no aterro do Igapó. Então, pode, dependendo ali, tem um espaço para jogar um vôlei, né, a gente, cada casal, cada família, né, vai levar um pouquinho para comer, a gente junta lá na hora, e sempre, né, sempre que se junta alguma coisa, meu Deus, fica sempre, multiplica, né, fica uma bênção, a gente tem um tempo bastante valioso ali, né. E reforçando, tá, na reunião de planejamento, dia 30, vai ter um almoço, né, depois, tá bom? Vai ter um almoço comunitário da igreja, então só reforçando, não havia me lembrado aqui. Tá? Mais bênção. Almoço fechou com chave de ouro. Mais algum aviso? Não tendo mais aviso, algum visitante? Eu sei do Eduardo, meu irmão, que não é visitante, nasceu com essa igreja também, mas a sua esposa é a primeira vez, né? Então, que eles colocarem em pé, Tamires, e eu convido os irmãos aí para dar um abraço, boas-vindas, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Do versículo 1 ao versículo 10. Mesmo assentados, nós iremos ouvir esta palavra. Efésios capítulo 2, do 1 ao 10. Assim diz a palavra do Senhor: do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, dos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé.
E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Pela graça sois salvos. Várias vezes ele escreve aqui, enfatizando essa graça maravilhosa, que a nossa posição, como diz o versículo 6, nós tínhamos uma posição de pecado, de inclinações da carne, uma posição distante de Cristo, e pela sua graça, pelo seu amor, ele nos alcançou e nos fez família do Senhor, nos fez assentar nos lugares celestiais. E nós aqui estamos para agradecer pelo perdão, por esse reconcílio que o Senhor, com a sua vida, com a sua morte, nos proporcionou. Amém? Então é o momento de nós refletirmos. Você, na sua cadeira, abaixe sua cabeça, olhe ao Senhor, coloque sua vida, peça perdão. É momento também, Senhor, se eu ainda estou um pouco distante, se eu ainda estou com dificuldade, com as inclinações da carne, em talvez desobedecendo o Senhor, com uma dificuldade maior, um impedimento, Senhor, me ajude. Me ajude, ó Pai. Porque o Teu Santo Espírito me faz compreender que é pela Sua graça, Pai, que o Senhor nos reconciliou. E depois de algum momento, eu peço ao reverendo Ney que nos leve a Deus uma oração de agradecimento pelo perdão dos pecados, por nos reconciliar com o Senhor. Ó Senhor, nos alegramos, porque por intermédio do sacrifício de Jesus, nós podemos hoje andar nos caminhos do Senhor. Podemos, ó Deus, fazer as boas obras, podemos corresponder através das nossas vidas, por tamanho sacrifício, tamanho amor sendo derramado por nós. Mas queremos também sempre nos lembrar, Senhor, nos lembrar das nossas vidas, das nossas práticas, permanecer caminhando em santidade, permanecer caminhando perseverantes. Sabemos que as lutas vêm, que as tentações aparecem diante de nós, e nós queremos fazer esse momento de apresentarmos nossas vidas diante de Ti, ó Deus, com os nossos corações abertos e desnudados diante do Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos revele, Senhor, neste momento, aquilo que precisamos confessar, aquilo que precisamos fazer para nos reconciliarmos com o Senhor. Se há porventura necessidade de reconciliação com outro irmão, com outra pessoa, Pai, nos traga esse desejo em nosso coração, para estarmos em harmonia contigo, para prosseguirmos nessa caminhada, em novidade de vida, para a glória do Teu santo nome, celebrando e adorando ao Senhor por tamanho amor e sacrifício por nós. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode se colocar em pé, estaremos cantando o hino 7:1, depois do ministério continua na adoração. Amém? Vamos louvar?
Vamos estar declarando mesmo que fazemos parte de um grande exército, um exército poderoso, invencível. Esse é o exército que é comandado pelo nosso comandante. Quem é o nosso comandante? Jesus Cristo, né? Comandante maravilhoso, invencível. Ele que reina sobre a terra, Ele que reina sobre o céu. Vamos estar declarando em nome de Jesus. E neste momento, como de costume, se quem não teve a oportunidade de apresentar o seu irmão, de falar a graça de Deus sobre a vida dele, esteja fazendo isso neste momento, saia do seu lugar, cumprimente o seu irmão, Deus abençoe em nome de Jesus.
Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande quanto o nosso Deus, esse Deus maravilhoso, nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Esse é o único Deus, o Deus verdadeiro, ao qual prestamos louvores neste momento. Adore em nome de Jesus. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Ele criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Esse é o poder de Deus. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu Não há Deus maior. não há Deus maior, Não há Deus melhor. não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Deus criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Peço ao irmão Deni que faça uma oração de adoração neste momento, adorando e agradecendo de antemão por este momento maravilhoso. Obrigada, Deus, por esse momento, ó Pai, na Tua presença, na Tua casa, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem sido um Deus grande nas nossas vidas, ó Pai. Sempre foi, sempre será, ó Deus. Obrigado, Pai, por cada vida aqui, nesse momento, nessa noite, ó Deus. Que cada um aqui esteja com o coração aberto agora para receber a palavra. Que o Senhor continue falando conosco, como o Senhor tem falado até agora, Deus.
Em nome de Jesus eu te louvo e agradeço. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, para você sentar. Olá, irmãos, a graça e a paz. Só reforçando também uma aviso importante, né? Nosso pastor Valdir está em férias, merecidas férias. Ele estará nesse domingo, no próximo domingo ausente aqui das atividades e tudo mais. Estará por aqui, acho que ele deve estar em viagem nesse final de semana, mas no próximo final de semana nessa próxima semana ele já estará aqui conosco, aqui em Londrina novamente. Mas ele está em merecido descanso. Depois aí já a partir do final de semana do dia 30 já estará de volta, aí caminhando junto conosco. Bom, hoje, no próximo domingo, estaremos aqui à frente ministrando a palavra, ministrando esse tempo de pregação com os irmãos, e procuraremos, dentro do que o pastor Valdir tem trazido nos últimos domingos, falar um pouco sobre essa ideia dos colaboradores, falar um pouquinho sobre essa questão. Teremos atividade com as crianças. Acho que só tem o Samuel. Tem mais alguém? Não, né? Pode chegar. Samuel já estava tendo lições práticas ali com a Luana, já estava aprendendo ali a acompanhar as letras das músicas e tudo mais, né? Uma vez. Muito bom. Meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês o texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo de número 4. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Nós leremos a partir do verso 9 e vamos até o verso 18. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versos 9 ao 18. Lerei na versão Almeida atualizada. Acho que é a versão que nós temos usado aqui como corrente da igreja, né? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, que a Tua palavra venha ao encontro dos nossos corações e ministra assim como tem ministrado ao meu coração. Que o Teu Santo Espírito traga iluminação e convicção para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem desta noite é aprendendo com os cooperadores de Paulo.
há uma citação bastante conhecida que diz assim: quem estará nas trincheiras ao teu lado? E isso importa? Mais que a própria guerra. Quem diz isso é um escritor chamado Ernest Hemingway, um autor bastante conhecido, uma obra bastante conhecida como O Velho Mar. E a gente abre essa reflexão sobre esse nosso texto, quando Paulo ele fala acerca dessas pessoas. Aqui, uma bela sugestão de nomes para quem precisa ter filhos, para quem deseja. Várias sugestões interessantes. Mas pessoas que o acompanharam em sua trajetória ministerial. Paulo, aqui, nesse momento em que ele escreve para Timóteo, essa segunda carta, ele atravessa a sua última prisão. Dessa prisão ele vai para o martírio. João Calvino diz que ele escreve essa carta com o seu próprio sangue, de uma certa forma simbólica. Tamanho rigor pela prisão pela qual ele estava tendo. E ali, então, ele estava fazendo uma trajetória, uma avaliação sobre a sua trajetória. Nisso ele faz sérias recomendações para Timóteo. E aqui, nesse trecho, ele faz algumas dessas recomendações e traz ali alguns nomes, algumas pessoas que andaram junto com Paulo em sua trajetória. A caminhada cristã, ela parece, quando a gente olha, por certas vezes, um pouco solitária. Não é verdade? Para quem está servindo ao Senhor, para quem está em um trabalho de mais liderança. Mas quando a gente observa a palavra de Deus, a gente percebe que o cristianismo, ele aponta para uma vida em comunidade. E Paulo, mesmo preso, ele se lembra destas pessoas, ele faz menção a uma série de pessoas aqui. E ele chama por Timóteo, O início aqui do nosso texto, ele procura vir ter comigo depressa. Então, se apressa em me visitar. Ele faz essa menção aqui para Timóteo. E ao longo desse relato aqui de Paulo, a gente observa que nessa trajetória ministerial ele contou com a ajuda de muitos colaboradores. Certa vez até o próprio pastor Silvério trouxe aqui um texto de Romanos, quando Paulo ali, capítulo 16 de Romanos, ele faz uma série de recomendações, de instruções, fazendo menção de outras coisas que foram importantíssimas na trajetória de Paulo. A gente fez recentemente um artigo em coautoria com o Antônio Carlos, lá da Sul-Americana, foi publicado na Praxis, em cima exatamente desse tema, olhando, fazendo uma meditação, uma reflexão acerca desses colaboradores de Paulo. O que a gente tem a aprender com esses colaboradores, o que a gente tem a absorver, o que a gente tem a se atentar, a se alertar com a postura de algum desses colaboradores. Que tipo de colaboradores a gente pode encontrar em nossa trajetória, ou então nos identificar em nossa trajetória? De repente a gente tem se identificado com algum tipo desses colaboradores que Paulo destaca aqui no texto com Timóteo. Nós vamos destacar alguns tipos que a gente nota aqui nesse nosso texto. O primeiro desse tipo de colaborador que está aqui destacado no ministério de Paulo são aqueles que começam bem, mas não permanecem. Primeiro tipo, aqueles que começam bem, mas não permanecem. A gente tem um exemplo aqui em nosso texto de Demas. No verso 10, Paulo ele destaca alguns colaboradores. Ele faz menção a Demas. Bonito nome, né? Interessante. Demas, no verso 10, diz que ele é citado. Paulo cita que Demas amou mais o mundo e o abandonou. No nosso texto base. Demas é citado por Paulo em Colossenses, capítulo 4, verso 14. Ele estava junto com Lucas e Paulo em sua primeira prisão. Uma prisão mais tranquila, uma prisão mais... aquela prisão, digamos, especial, Mas Demas estava junto com Paulo naquele momento. Também é citado por Paulo como um de seus cooperadores em Filemão, capítulo 1, verso 24.
não citaria à toa, né, a figura dessa pessoa, né, de Demas, junto com ele. Já em 2 Timóteo, Paulo relata aqui então que Demas, ele o abandona. Ele começa a estar andando junto com Paulo e no meio do caminho ele o abandona. E aí Paulo ele cita em nosso texto base que ama mais o mundo. Exatamente por esse amor ao mundo ele o abandona. E nós podemos observar esse amar ao mundo, várias faces disso. Nós vemos, por exemplo, no verso 4, né, do nosso texto, onde Paulo ele adverte Timóteo de que haverá pessoas que não suportarão a doutrina, se recusarão a ouvir a verdade, vão se voltar para mitos, vão se voltar para opiniões que são contrárias aos caminhos do Senhor. Meus irmãos, a caminhada cristã não tem como ficar em cima do muro. A gente já falou aqui em nossa escola dominical, quem já participou com a gente sabe. Né, existe aquela tira, né, aquele quadrinho, onde existe uma pessoa que está, ela desenha uma pessoa em cima do muro. De um lado está o céu, do outro lado está o inferno. E no céu todos ali, vem para cá, sai do muro, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E aí nós vemos do lado do inferno, ninguém falando nada. E aquela pessoa que está em cima do muro, ela simplesmente se questiona, mas por que, né? Olha ali, aí tem a figura de um diabo desenhadinho e tal. Por que, diabo, que você não me chama para estar aí junto com você? E o pessoal do lado de lá está me chamando toda hora. Aí ele responde para ele, porque esse muro aí já é propriedade minha. Ou seja, não há em cima do muro nessa caminhada com o Senhor. Ou a gente está ou a gente não está. Estar mais ou menos não serve. A gente sabe, a gente vê esse texto, Jesus alertando a igreja em Apocalipse, quando ele chama a atenção para uma igreja morna, nem quente, nem fria. Né? Quem gosta de café? Acho que o grande maioria gosta de cafezinho. O Dieguinho já até doce, opa, café já até virou a cabeça. Assim. Os irmãos devem gostar de um cafezinho. Experimenta tomar um café morno. Não é assim. E realmente dá né? Então, imagina isso. A nossa temperatura como cristãos. Né? Então, Paulo ele vai destacando exatamente essa situação. Às vezes, algumas pessoas começam muito bem, mas elas não vão até o fim. E Paulo faz esse destaque em alguns outros trechos. Né? Um trecho que eu sempre faço menção é 1 Coríntios capítulo 4, verso 2, quando Paulo fala, ora, o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis, que eles sejam encontrados fiéis. No momento da prestação de contas, o que se observa dos dispenseiros, ele está falando de nós, é que sejamos encontrados fiéis na presença do Senhor. Na parábola dos talentos, Jesus faz menção exatamente disso. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entre e venha para o gozo do seu Senhor. Um servo que foi fiel até o fim. Teve um que fez render mais. Teve outro que rendeu um pouco menos, mas fez render. E teve outro que, por medo, por não conhecer bem o seu Senhor, escondeu o seu talento. E esse foi cobrado. Foi cobrado dele esse talento. Meus irmãos, a mensagem para nós é que quando somos chamados, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por problemas. Hoje de manhã, no final do nosso curso de escatologia bíblica, nós falamos exatamente sobre isso. Né? No retrato da perseguição que se tem, né, depois que Jesus ascende aos céus. Né? Um retrato que nós sempre falamos aqui de Apocalipse 13, da perseguição ideológica, da perseguição direta. Há 3 palavras para a igreja que está aqui nessa terra: perseverança, santidade e sabedoria.
São 3 palavras. Essas 3 palavras. Perseverança, porque os dias serão difíceis. Santidade, porque as ofertas do mundo serão tentadoras. E sabedoria, para que nós saibamos nos portar, saibamos nos comportar, para que a gente não caia, para que a gente não seja seduzido pelas falácias que as falsas doutrinas irão trazer. Para que as pessoas que trazem mentiras possam nos seduzir, trazendo engano sobre as nossas vidas e escondendo de nós a verdade do Evangelho, que é: arrependei-vos, tenham uma vida nova, sejam transformados pelo poder do Senhor e vivam em novidade de vida para a glória de Deus, uma vida orientada pelo Espírito Santo do Senhor. Meus irmãos, como essa atitude de Demas dialoga com a minha atitude hoje como cooperador do Evangelho? Às vezes a gente toma algumas decisões, geralmente no início do ano, né? Tem a reunião do planejamento no início do ano da igreja. Não, esse ano eu vou fazer parte de tal ministério. Esse ano eu vou fazer isso. Não, esse ano eu vou. Aí eu começo, não, esse ano eu quero participar mais dos cultos. Esse ano eu vou estar mais na escola dominical. Não, esse ano eu volto a dizimar na casa do Senhor. E aí? Eu começo e não permaneço? Porventura, essa atitude de Demas se identifica com algo que de repente a gente esteja fazendo? Reflitamos em cima disso. Segundo tipo de cooperador que nós podemos encontrar aqui nesse testemunho de Paulo a Timóteo: aqueles que abandonam e se opõem à mensagem do Evangelho. Não apenas abandonam, mas se opõem. Ou aqueles que atrapalham o andamento do Evangelho. E o segundo personagem que a gente destaca, né, o exemplo que a gente destaca aqui, está no verso 14 do nosso texto. Já é um nome mais conhecido. Não é indireta para ninguém. Acho que aqui na igreja não tem ninguém. Alexandre, o ferreiro. Alexandre, diz Paulo que ele fez muitos males a ele. O texto diz isso. Alguns autores apontam que esse personagem, que Alexandre, foi o responsável por delatar Paulo. Ele chega para Roma e fala: Paulo está em tal lugar. E então, levando Paulo à sua prisão, a essa prisão que o fez então experimentar o seu martírio, a prisão que levou à sua morte. Alexandre foi o responsável por fazer essa delação. Alguém que caminhava junto com Paulo. O cooperador do trabalho dele. Denuncia. Outros autores apontam que esse mesmo Alexandre foi um Alexandre que recebeu a disciplina de Paulo em 1 Timóteo capítulo 1, verso 20. Ou seja, já é antigo, ele já chega ali, já fala para que, olha, esse Alexandre já há tempo que ele não está colaborando, está atrapalhando, está se opondo à mensagem que nós estamos pregando. Meus irmãos, na caminhada do discipulado, nem sempre se fala, né, o que se quer falar. Nem sempre se ouve o que se quer ouvir. Nem sempre se vive do jeito que se quer viver. Às vezes a gente vai ter que falar o que precisa ser dito. Às vezes a gente vai ter que ouvir o que precisa ser ouvido. E principalmente, teremos que caminhar de um jeito que precisa ser o caminho proposto na palavra do Senhor. O discipulado é um caminho que nos faz parecer com Jesus, que nos leve a sermos mais parecidos com o Senhor. E quando caminhamos em comunidade, nós nos submetemos à liderança da nossa igreja. E essa liderança, por vezes, pode chegar na gente: irmão, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, você está indo muito bem. E como tem sido difícil nos dias de hoje tomar esse tipo de postura. Pastor, você não pode
falar da minha vida pessoal, você não tem esse direito. Complicado. Precisa chegar com muito amor, com muita... realmente conversar de uma forma realmente muito... pisando realmente, né, em ovos. Para se falar, claro, precisa ser falado, a mensagem precisa ser transmitida em amor, com o intuito de se corrigir alguém. A gente precisa muito disso. A vida em comunidade, às vezes, é como eu falei, nem sempre é caminhando do jeito que eu quero. E nós, como líderes, né, não só os pastores, mas os presbíteros, os diáconos, aqueles que assumem posições de liderança dentro da igreja. Na caminhada cristã, nós somos levados, nós vamos adquirindo experiência, maturidade, e vamos vendo as pessoas caminhando com a gente, falando, olha, esse caminho não vai dar bom. Ah, cuida da sua vida. Tá bom. Aí vai lá na frente, pimba. Para de torcer pro Corinthians, meu irmão. Isso é falta de sabedoria. Torce pro Vasco. Já está caindo de novo, sofre mesmo, é sofrimento no último. Quer sofrer menos, vai torcer por Londrina. Só pela graça. Não cuida da sua vida. Vai você torcer pro seu Vasco, eu não vou torcer pro meu Corinthians. Brincadeiras à parte, mas tem sido um pouco disso. Quando se chega com alguém para falar alguma coisa, a gente se reveste de espinhos, né? E olha, não entra na esfera da minha vida, não quero. Salomão já aponta para uma grande verdade em Provérbios capítulo 9. Ele diz assim, não repreenda o zombador, caso contrário ele te odiará. Repreenda o sábio e ele te amará. Quando recebemos algum tipo de repreensão, como reagimos diante disso? Nós odiamos ou amamos aquele que vem até nós e traz uma mensagem, né? Uma mensagem de observação, uma crítica, uma orientação. Muito do que sou hoje eu devo aos meus líderes, aos meus mentores, a pessoas que caminham comigo, que sempre me orientam. Como isso fez bem para o meu ministério, tem feito bem. Amigos que caminham comigo. Já falei hoje de manhã, estou preparando uma mensagem para falar sobre amizade. Não sei se no próximo domingo, em que momento, nós vamos abordar um pouco sobre amizade. Eu vejo hoje como uma crise no sentido de amizade nos dias de hoje. Não se tem mais amigos. Não precisa ser muitos, mas aquele amigo a quem você compartilha sua vida com ele. A quem você possa se abrir, a quem você possa abrir seu coração. Na falta das amizades, a gente tem recorrido a profissionais. A gente paga alguém para escutar a gente. Mas isso fica para um outro momento. Não é para agora. Mas tem sido uma realidade de vida. Esse personagem, Alexandre, ele não só abandona, mas ele se opõe ao Evangelho. E ele recebeu orientações de Paulo. Paulo chegou junto dele. Alexandre, não é assim. Não faça dessa forma. Não é desse jeito. E ele insistiu. E às vezes a gente pode estar atrapalhando ao invés de querer estar ajudando na mensagem e na caminhada do Evangelho. Um exemplo disso está no texto lá de Jesus e as crianças. Aquele texto bastante conhecido, né? Mateus capítulo 19, Marcos capítulo 10... Lucas capítulo 18, né? Nesses 3 trechos é narrado essa mesma situação. Quando Jesus estava ali sentado, as crianças vão até ele, e aí os discípulos impedem. Não. Sai daqui, criança, sai daqui, Jesus está cansado. E Jesus ele se levanta e fala, não façam isso. Não impeçais as crianças. Deixai vir a mim as crianças, pois delas são o reino de Deus. Não impeçam com que as crianças cheguem até mim. E fala isso de uma forma direta. Diz esse texto, é como se Jesus se irasse, como se Jesus falou, não façam mais isso. Sempre há espaço na minha agenda para as crianças.
Meus irmãos, esse texto de Jesus e as crianças representam às vezes as próprias crianças, mas também representam aqueles frágeis na fé. Aqueles simples, aquelas pessoas que de repente precisam chegar até Jesus. E às vezes a gente impede com que essas pessoas cheguem até Jesus. No episódio da cura do paralítico, também é a mesma coisa. O que acontece com o paralítico? 4 amigos tentam levar ele para a casa onde Jesus estava. Aí tinha uma multidão. Essa multidão não podia abrir o caminho? Opa, passa. Entra, chega lá para Jesus. Não quis saber. Os amigos desistiram? Não. Subiram até o telhado e desceram para o teto. Mas havia ali uma multidão que estava querendo ouvir Jesus e estou nem aí para quem está querendo estar aqui fora. Eu estou aqui dentro, isso que importa. Será que isso é ser cooperador do Evangelho? Ou estou atrapalhando alguém de receber a mensagem ou de estar próximo dos caminhos do Senhor Jesus? Meus irmãos, como essa atitude de Alexandre impacta em meu testemunho? Eu estou atrapalhando ou eu estou ajudando na transmissão do Evangelho? O meu testemunho tem facilitado as pessoas para se achegarem até Jesus? Ou tem atrapalhado as pessoas a se chegarem até Jesus? Será que na minha caminhada cristã eu comecei a andar com alguém e nessa caminhada eu me desentendi e discuti e saí dessa igreja, saí brigado? E hoje eu me oponho fortemente contra essa pessoa. Precisamos nos reconciliar. Se vamos mudar de um lugar para outro, de uma igreja para outra, que seja feito em paz. Porque precisa haver Porque, meus irmãos, estaremos todos no céu. Lá não vai ter uma ala, não. Aquela ala lá é da igreja tal. Aquela ala lá no céu, não vai ter disso, não. Precisamos nos acertar aqui agora. Como nós temos nos identificado com essa atitude de Alexandre? E é o terceiro tipo agora de colaborador. Aqueles que, embora possam abandonar, retornam e vão até o fim. Nesse ponto a gente destaca a atitude de João Marcos. Nós vemos no livro de Atos, capítulo 13, a gente vê ali o episódio em que João Marcos ele abandona Paulo e Barnabé. No meio do caminho, eles estavam no trabalho e João Marcos, não, meu caminho vai embora. Deixa eles na mão. E Paulo e Barnabé acabam até tendo uma desavença por causa de Marcos. Barnabé fala, não, eu quero trazer Marcos de novo. Não. Paulo falou, agora não dá. Então, Paulo, você vai para lá, eu vou para cá. Eles foram por caminhos diferentes, pela atitude de João Marcos. E nós vemos aqui no nosso texto, Paulo falando para Timóteo para trazer quem? João Marcos. Porque ele me é útil no ministério. Marcos cometeu um erro de não permanecer aí nessa viagem junto com Paulo a Panfilha, lá em Atos capítulo 13. Mas Marcos permaneceu nos caminhos. Barnabé foi junto ali, discipulou, caminhou. E nessa caminhada ele volta a caminhar com Paulo. E nos últimos anos do ministério de Paulo, Paulo então tem ali em Marcos um de seus colaboradores. É mencionado por Paulo como um de seus colaboradores, como alguém útil ao ministério de Paulo. Esse episódio de Marcos e Paulo me lembra, meus irmãos, a parábola dos 2 filhos, que é relatada lá por Jesus em Mateus capítulo 21. É uma parábola muito interessante. O pai chega para o filho e fala, olha, filho, vai cuidar da vinha. Eu vou, pai, conta comigo. Só que ele não vai. Aí chega para outro filho, filho, vai lá cuidar da vinha. Ah, pai, para com isso, não quero, não vou, isso aqui, se tranca no quarto, fica revoltado. Aí depois ele cai em si, eu vou. E ele vai.
segundo filho vai, depois de dizer não. Jesus destaca, qual desses dois fez a vontade do Pai? O segundo. Embora ele não tenha aceitado, ele foi. O primeiro diz que foi, diz que iria, mas não foi. Marcos, inclusive, é citado novamente por Paulo em Colossenses capítulo 4, verso 10. Paulo fala para que a igreja o receba. Olha, receba Marcos. Pode receber. Meus irmãos, às vezes isso acontece em nosso ministério, em nossa caminhada. Às vezes a gente passa por certos períodos em nossa vida, por certas dificuldades em nosso contexto. A gente às vezes não sai um pouco dos caminhos, sai um pouco daquele desejo de continuar servindo ao Senhor, mas ainda há tempo de voltar. Como esse exemplo de Marcos influencia a minha postura como cooperador do Evangelho, como líder? E o quarto e último tipo aqui que eu destaco de colaborador, de cooperador, são aqueles que sempre permanecem. Não podia deixar de mencionar. Aqueles que sempre estão juntos. É o quarto tipo que eu quero destacar aqui. Eu quero destacar aqui um personagem de um nome bastante interessante, Tíquico. Olha que nome bonito, né? Aqui. Nome bonito, né? É para dar com pet, né? Nome interessante para dar com pet. Tíquico, vem aqui. Aí eu tinha que falar tique, né? Que dá uma dica a ela. Uma dica do pet. Tíquico é um amigo de Paulo. Notamos que Paulo sempre menciona esse personagem em suas cartas. Em Atos, capítulo 20, nós vemos Tíquico sendo mencionado ali como um dos acompanhantes de Paulo. Em Colossenses, nós vemos Paulo falando que Tíquico lhes informará todas as coisas ao meu respeito. Olha o que Paulo fala de Tíquico em Colossenses. Ele é o irmão amado, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Efésios capítulo 6, 21 diz assim: Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará de tudo, para que vocês saibam qual é a minha situação que eu estou fazendo. Tito, capítulo 3, verso 12, quando lhe enviar Tíquico. E nós vemos no nosso texto que Tíquico foi enviado por Paulo. Ele não estava ali junto com Paulo, mas ele é enviado por Paulo para abençoar outras vidas e cooperar com a difusão do Evangelho. A gente destaca também Lucas, né? Médico amado, citado por Paulo como médico amado, em Colossenses capítulo 4, 14. E Paulo fala em Timóteo, né? Só Lucas está comigo. Que amizade, né? No pior momento de Paulo, né? As vésperas da sua morte, as vésperas dele ser entregue, estava ali Lucas com ele. Ele podia contar com alguém que estava junto com ele. Imagina, meus irmãos, você tem um amigo e esse amigo é preso. Hoje você ser preso, independente de você, do mérito ou não da situação, é uma afronta à nossa dignidade como ser humano. E os amigos são aqueles que vão lá. Mesmo que a prisão seja injusta. Ou se a prisão até mesmo se for justa, mas eu sou amigo, eu amo você independente do que você fez. Você pode, né, ter as consequências da sua atitude, mas eu estou aqui junto com você. Lucas estava ali junto com Paulo. Que poderia representar uma vergonha, uma desonra para Lucas. Lucas era médico. Lucas não se preocupou com o que se poderia pensar dele. E por amor a Jesus ele permaneceu com Paulo. Meus irmãos, o que exemplos como este representam para nós hoje, como cooperadores do Senhor? Concluindo essa meditação
meditação, essa reflexão, algumas conclusões que a gente pode chegar. A primeira delas é que nós não estamos sozinhos. Meus irmãos, outras pessoas passaram e passam pelas mesmas dificuldades que eu e você passamos. Esteja junto à sua comunidade de fé. Caminhe junto com a sua comunidade. Não se isole. A nossa sociedade aponta para o isolamento. Faça tudo por vídeo. Trabalhe em home office. Faça uma ligação de vídeo para as pessoas. Não visite, veja a igreja pela internet. Nada contra os irmãos que nos acompanham. Nós temos irmãos que nos acompanham pela internet que não podem estar aqui, mas quando podem, vêm aqui, como o irmão Saulo, a família dele. Eles vêm para Londrina, eles fazem questão de vir aqui no domingo de manhã participar da nossa escola dominical. Irmãos que conhecemos pela internet. Fazem questão de estar aqui conosco. Tivemos o testemunho do irmão Cesário no nosso encontro de oração nessa quinta. O irmão que o pastor Valdir ali trabalhou junto no passado, trabalha no Rio de Janeiro, a família em Curitiba, estava passando uma temporada no Mato Grosso do Sul. O homem viaja. Né? E acompanha regularmente os nossos encontros de oração. E ele recebeu a notícia de que seria avô. Falou, pastor, eu quero compartilhar essa notícia. Mas não sei se eu vou conseguir participar da live por causa do fuso horário. Eu mando o vídeo, irmão. Manda o vídeo. Compartilha. Ele compartilhou um vídeo todo feliz, dando o seu testemunho. Isso é comunhão. Apesar da distância, está junto. Faz questão de querer estar junto. Então, nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho. A frase que nós lemos de Hemingway no início faz todo sentido para nós, meus irmãos. Quem é que está junto aqui comigo nas minhas batalhas? Isso faz alguma diferença? Faz toda a diferença. Porque eu não estou sozinho aqui nas trincheiras. Tem alguém comigo. Tem alguém que faz companhia comigo nos meus momentos aqui de guerra. Isso faz muita diferença. Meus irmãos, uma outra conclusão é: insista em amar. O nosso amor é uma resposta do amor de Cristo por nós. O exemplo disso está no episódio de Pedro e Jesus, né? Ali. A gente já falou um pouco sobre isso. Quando Jesus trata de Pedro, né? Quando ele fala ali com Pedro e trata, e fala, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. E essa mensagem ela é reveladora para nós, porque nós cuidamos das pessoas, não é porque nós somos legais, não é porque nós amamos as pessoas, nós cuidamos das pessoas porque em resposta ao amor de Jesus. Nós cuidamos das pessoas porque nós amamos a Jesus. Nós fazemos o que fazemos porque amamos o Senhor. E queremos demonstrar esse amor amando-nos uns aos outros. Sofreu alguma decepção? Foi traído? Alguém fez algum mal a você? Bem-vindo. Prazer. Estamos juntos. Aconteceu a mesma coisa comigo. E se eu for falar com alguém aqui, eu tenho certeza que muitos ergueriam a mão. Quem foi traído um dia? Quem sofreu alguma decepção um dia? Quem sofreu algum mal um dia com alguém? Opa. Toma aqui, pastor. O que eu faço diante disso? Me afasto? Me isolo? Vivo numa caverna? Não. Por amor a Jesus, eu sou levado a insistir e prosseguir amando. Ah, mas você é bobo, né? Eu amo. Eu amo as pessoas. E isso é uma resposta ao que Jesus fez por mim, porque eu não merecia o amor de Jesus. Eu não merecia a graça de Deus na minha vida. Então eu já ganhei o maior dos presentes. Então, se as pessoas me decepcionarem, se as pessoas fizerem algum mal comigo, isso não será impeditivo para prosseguir caminhando. Eu insisto em amar.
E o terceiro recado, meus irmãos, persista e não desista. A gente vê Paulo um pouco antes, aqui no capítulo 4 de Timóteo, dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e o principal, guardei a fé. Combati o bom combate, cheguei ao fim. Completei a carreira, daqui eu vou para o martírio. Paulo já sabia, acho que daqui eu não saio mais. Mas dessa frase que ele fala, a principal é a última: eu guardei a fé. Se eu fosse chamado para ir para fora dessa prisão e continuar falando do amor de Jesus, eu falaria até o fim dos meus dias. Aprove ao Senhor que ele fosse martirizado nesse momento. Outro exemplo, de Enoque, né? Quando ele vai conversar com Josué, Enoque tinha 80 anos. Quando ele vai conversar com Josué, olha, o Senhor fez uma promessa para mim, pela minha fidelidade. Eu gostaria de saber se eu já posso ir para a minha terra, desfrutar dessa promessa. Mas se precisar, a mesma disposição que eu tinha lá atrás, eu tenho hoje. Se você me chamar para a guerra, eu vou também. Eu sou o primeiro. Ele falando isso com 80 anos. Meus irmãos, não basta apenas começar bem. Terminar bem é o que importa. Guardar a fé. A gente pode se encontrar, de repente, aí nesse momento como Demas, desanimado, abandonando alguns trabalhos que a gente tinha feito. Ou de repente até mesmo como Alexandre. Mas nós podemos observar o exemplo de Marcos, procurar reconciliação, voltar, retornar, e é dada a oportunidade a todos nós nesta noite para isso, para inspirarmos novamente e pela graça de Deus retomarmos a caminhada de sermos cooperadores dos caminhos do Senhor e permanecer como Lucas, como Tíquico, cooperadores fiéis, irmãos e irmãs fiéis, caminhando na igreja, caminhando nessa seara, fazendo a obra do Senhor para a glória de Deus. Que Deus assim nos ajude, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos deu. Obrigado pela oportunidade, Deus, de ter tido acesso a essa palavra, em parceria com o Antônio Carlos, ter desenvolvido esse trabalho, um artigo, que ele possa abençoar muitos líderes, ó Deus amado, muitas pessoas, e que esta mensagem hoje aqui ministrada também venha ao encontro dos nossos corações. O Senhor é aquele, Deus, que está na beira da praia, nos chamando novamente para a comunhão. Assim como o Senhor chamou a Pedro. Pedro estava querendo voltar a pescar, estava querendo voltar à sua antiga vida. E ele viu o Senhor. E aí ele quis, de alguma forma, se acertar com o Senhor. Mas foi o Senhor que foi atrás e acertou com ele. E por amor ao Senhor, Pedro fez o que fez. Seu testemunho e seu ministério foram marcantes em sua geração. Queremos, Senhor, da mesma forma, responder ao seu chamado nesta noite. Queremos ouvir a sua voz nesta noite. De repente, uma voz que há muito tempo a gente não escuta, mas que nós possamos ouvi-la nesta noite. Que possamos nos voltar a nos alegrar em sermos cooperadores na sua obra. Pessoas que estejam no fronte, que estejam nas trincheiras uns com os outros, compartilhando suas vidas, compartilhando uma vida em comunidade, participando ativamente das atividades da comunidade, fazendo parte, integrando o dia a dia da igreja. Que não releguemos, ó Deus, o nosso compromisso a ser apenas uma religião, uma visita aos cultos de domingo, e a nossa vida ser vivida durante os outros dias como se o Senhor não existisse.
queremos, em resposta ao seu amor, sermos cooperadores fiéis até o fim. Que lá no dia do encontro com o Senhor, nós possamos olhar para o Senhor olhar para nós, e o Senhor dizer essas palavras: servo bom e fiel. Você foi fiel no período em que você ficou na terra. Venha para o gozo do seu Senhor. Ó Deus, ansiamos por este dia. Que este dia seja uma verdade em nós. Mas se há alguma preocupação quanto a essa resposta do Senhor, é dada a oportunidade de nos arrependermos nesta noite e voltarmos aos teus caminhos, para podermos ouvir a tua doce voz neste belo dia que irá acontecer. Nos ajude, Santo Espírito de Deus, nos ilumine, nos traga convicção que precisamos de Ti para fazermos a obra do Senhor. Vivifica a Tua obra, reaviva a Tua obra, Senhor, em nossos corações, dia após dia, para que façamos a Tua obra com alegria, em resposta ao Teu amor por nós. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém. O pessoal do louvor já pode chegar aqui. Vamos nos colocar em pé. Meus irmãos, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos, desde agora e para todos sempre. Amém e amém.